Boa noite a todos. Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal Luz, Lei Divina Ser Luz. Então vamos dar continuidade aí a mais um vídeo do nosso plantão de dúvidas. Vamos tratar de assuntos diversos aí da Umbanda, Espiritismo e tantos outros que tocam a nossa religiosidade e a nossa espiritualidade. Então vamos lá, dando continuidade ao nosso plantão de dúvidas da Umbanda. Aí vocês estão pedindo aqui para a gente conceituar melhor o ser consciente, o ser não, né? O consciente, o subconsciente e o ego. Gente, vocês imaginem, né? Freud tratou muito disso aí. Ele fez todo um estudo, um ensaio sobre isso aí. Quem sou eu para tratar disso, né? Do subconsciente, do consciente, enfim, do inconsciente. Então, assim, a gente tem grandes filósofos aí do passado e muitos estudiosos que a gente pode buscar, né? As obras clássicas aí, né? Para a gente entender melhor. Mas, assim, falando de forma bem simples e bem sintética, só para a gente conseguir lidar um pouquinho, a gente até tem uma palestra no nosso canal Luz, Lei Divina que fala sobre o papel do subconsciente. Gente, o nosso subconsciente, ele é tão maior com relação ao nosso consciente que quem geralmente determina as nossas ações, os nossos desejos, os nossos caprichos, as nossas vontades aqui agora é mais o subconsciente do que o próprio consciente, né? Então vamos lá, só para a gente ter uma ideia muito básica. O subconsciente, quando a gente fala de PM, das nossas personalidades de outras vidas, todos os registros, a gente está falando desse subconsciente aí. E também do inconsciente. Então pensa, o que a gente não precisa trabalhar nesta vida está lá no meu inconsciente. Aí eu pergunto para vocês, esse inconsciente é meu? É meu. Em algum momento eu vou ter que trabalhar isso. Mas por enquanto não é o momento. Na sapiência dos engenheiros kármicos, o que eles fazem? Está no meu subconsciente o que eu preciso trabalhar em nível de consciência nessa vida. O que é o meu ego, gente? A gente pode falar que o ego é o meu eu inferior, ou seja, a minha personalidade. Aí tudo vai fazendo uma conexão se vocês pensarem bem. Então, olha só, no meu inconsciente está o que eu ainda não tenho condição de trabalhar, ou que eu não tenho que trabalhar nessa vida. Então está lá arquivado. O meu subconsciente está tudo o que eu já tenho condição de trabalhar. Gente, é muita informação. Vocês imaginem quantas vidas nós tivemos, quantas encarnações nós tivemos, tá tudo aí nesse inconsciente e no subconsciente, né? E assim, essas coisas pode ir pro inconsciente, pode subir pro subconsciente, pode vir para a consciência. Pode voltar pro subconsciente, pode ir pro inconsciente. Entende que não é uma coisa taxativa? Depende do próprio movimento do ser. Ou seja, depende do movimento do meu ego e da minha consciência. Mas qual é o papel do consciente? A minha consciência, ela é o meu dínamo transmutador de tudo que está na minha subconsciência e que eu preciso trabalhar. Então, qual é o nosso papel? Trazer à luz, ou a consciência, que é um sinônimo, luz e consciência a gente pode trazer como consciência, para a gente reajustar. E é por isso, então, que muitas vezes não, de forma geral, a gente é muito mais o que a gente foi em todas as vidas do que propriamente do que essa personalidade que a gente criou. Então a gente entra um pouquinho na PM nesse sentido que eu falei das tendências, né? Que é muito mais fácil a gente falar que uma personalidade, vocês concordam que ela é bem menor do que todas as outras personalidades somadas? Tudo que eu fiz lá atrás? Então esse subconsciente é esse somatório. Então não tem como a minha personalidade hoje ter mais força do que tudo isso que eu trago das minhas vidas anteriores. Porém, quando eu trago isso para consciência, em nível de consciência, quem está atuando no nível de consciência são os meus corpos superiores, que estão acima da minha personalidade. Porque quando eu estou falando de consciência, de iluminação de consciência, de espiritualização e da verdadeira religiosidade, eu estou começando a despertar os meus poderes divinos, a começar a construir as minhas virtudes. E as virtudes, gente, elas são fonte de cura, de iluminação. Então o que acontece? Quando eu trabalho com virtude, eu estou trabalhando com a minha consciência. Quando eu trabalho com a minha consciência, não há subconsciente
que tenha mais força de uma consciência bem direcionada. Entendeu? Agora, se a coisa vem do meu subconsciente para minha consciência e eu não estou pronto para lidar com aquilo, eu posso gerar traumas, eu posso gerar mais desequilíbrios. E aí é que vem o ás da questão, por assim dizer. Tá, vamos lá. Então, e aí é que vem o ás da questão. Por quê? O que acontece? Aí eu toco num assunto que está muito em voga nesse momento de transição planetária que a gente está passando. A falsa compreensão, a pseudo-iluminação, a pseudo-religiosidade, pseudo-espiritualidade, a pseudo-consciência. Quando a gente fala de consciência, a gente está tratando de uma parte minha cuja minha razão já está desenvolvida, e são partes, porque a gente ainda não tem a consciência toda desenvolvida. Então, assim, partes é uma forma da gente compreender, ilustrativa. Mas, assim, a consciência realizada, não há nada que é mais forte e poderoso do que essa consciência realizada. Porque a consciência realizada, ela toca naquele lado pai da trindade divina que a gente carrega no nosso ser, que é da vontade. Então, assim, gente, vocês concordam comigo que diante de uma vontade firme não há desejo? Não há ilusão? Quando eu tenho uma vontade firme, agora o difícil é eu alcançar essa vontade. Essa vontade ela vem dos meus corpos superiores. Para eu entrar em conexão com essa verdade, eu preciso do exercício diário. Do mesmo jeito que exercita os músculos para conseguir levantar muito peso, eu preciso exercitar a minha conexão com esse meu ser superior, com o meu eu superior. Porque a vontade ela é emanada do meu eu superior. O desejo é do meu ego inferior. Se a minha consciência ela tá maior do minha consciência, o meu eu superior está maior do que o meu ego, do que os meus desejos, então não há que se falar em desarmonia, em se perder no caminho, porque assim, há clareza, consciência tem a ver com luz, com clareza. Então assim, eu preciso buscar conhecimento, eu preciso desenvolver os meus atributos divinos que toca. Aliás, eu preciso desenvolver as minhas virtudes humanas que tocam os meus atributos divinos incipientemente para eu poder lidar com o que está no meu subconsciente, para que quando ele venha ao meu consciente ou à minha personalidade, melhor, para que venha quando venha para a minha personalidade como por meio de algum gatilho, então a minha consciência consiga se projetar. Porque a consciência está acima da personalidade. Então eu diria que a personalidade seria a interface entre o subconsciente e a consciência. A personalidade ela está no meio. Se eu não conseguir acessar a minha consciência para projetar e essa minha consciência ser mais forte do que a minha personalidade, eu não consigo trabalhar o meu subconsciente. Então eu entro na vida, eu saio da vida do jeito que eu entrei nela ou pior. Porque eu não projetei consciência. Por quê? Eu não busquei me instruir, eu não busquei me espiritualizar, eu não busquei me religar ao meu eu superior, eu continuei vivendo o mundo. Ou seja, quem estava dominando era o eu inferior. O eu inferior, gente, o ego, ele não tem força para trabalhar subconsciência. Ele não tem. Mas ele é o meu caminho de acesso à minha consciência. Então eu tenho que utilizar a minha personalidade como essa interface. Mas para acessar a minha consciência e conseguir projetar nessa minha personalidade o que eu preciso reajustar, reharmonizar ou pacificar dentro de mim, para que eu consiga viver bem, viver melhor. Próxima pergunta. No vídeo, comenta-se sobre a comunicação dos espíritos conosco e fala que os mais evoluídos, por não possuírem perispírito, se comunicam pelo mental. No caso, essa comunicação é dada pelo mental superior? Lembra quando a gente falou da incorporação inconsciente, consciente, subconsciente, semiconsciente? Isso está no nosso livro doutrinário, né? Umbanda como Luz e Lei Divina. Então, assim, gente, tem muito a ver com o propósito da comunicação, tem muito a ver com a própria necessidade da ocasião ali, daquele momento. Então, assim, eu posso ter um guia que ele vai fazer uma atividade comigo, se utilizando da minha mediunidade, mas ele vai fazer o acoplamento total. Ou seja, a incorporação ou a psicofonia mesmo total, como a gente fala. Ele vai se conectar a todos os meus corpos e vai
ter acesso ao meu sistema nervoso. Mas pode ser que esse mesmo guia, num determinado momento, fale assim, não, meu filho, hoje eu vou trabalhar com você só em nível de intuição mental. Então ele só conecta a mente dele à minha mente. Né? E pode ser que haja um trabalho que nem há conexão mental, mas só a projeção. Então assim, ele só projeta quadros na minha mente. Então assim, são níveis. Mas quando realmente um espírito é muito evoluído, ele não vai criar um corpo ilusório só para se comunicar com a gente, se o médium tem condição de captar o pensamento dele. Então não é preciso. Então ele não vai gerar esses corpos mais inferiores para poder conectar o corpo inferior. Gente, porque o que você tem que entender? O corpo emocional precisa do corpo emocional. Vamos supor que o meu guia queira conectar o corpo emocional dele ao meu corpo emocional, ele tem que ter o corpo emocional, vocês concordam? Ele pode, por meio do corpo mental deles, conectar o meu corpo emocional? Não. Não pode. Não pode. É por isso que os espíritos mais evoluídos, ou eles projetam o corpo que precisa acoplar na gente para fazer a comunicação mediúnica, ou então não. Eles só vão trabalhar no campo mental. E ali projeta. Entendeu? Então, assim, a gente tem que ter isso muito claro. Que essas conexões elas são feitas de corpo a corpo, de perispírito a perispírito, ou de mente a mente, tá? E assim, analisando aquilo que a gente conversou da dimensão. Para atuar naquela dimensão, eu tenho que ter um corpo. E para acessar aquele corpo naquela dimensão, eu tenho que estar vibrando naquela frequência. Então, se um espírito superior quer alcançar o meu corpo mental concreto, que está vibrando aqui no quaternário inferior, ele tem que ter um corpo concreto. Nem que ele projete um corpo ilusório concreto para poder acessar o meu concreto, entende? Senão, ele vai acessar através do mental superior. Então, assim, a gente tem que... Isso é uma lei. A gente precisa obedecer isso aí. Né? Aí, o que a gente fala? Ai, padrinho, mas por que então, às vezes, um meu guia... Eu sinto que ele está só projetando na minha mente, mas eu sinto. Aí já é você. Decodificando o pensamento, porque, gente, a gente pensa, a gente sente. A gente sente, a gente pensa. Né? Então, se um espírito projetar um pensamento na minha mente, o meu corpo emocional vai reagir com esse pensamento. Se for coisa boa, vai ser coisa boa. Se for coisa ruim, vai ser coisa ruim. Tá? Ah, e outra coisa que eu queria falar, que eu não podia passar, dos gatilhos. Quando eu falei do subconsciente, como é que os meus registros no meu subconsciente é trazido para o meu consciente? Geralmente por meio de gatilhos. O que são gatilhos? Experiências. Experiências. Então, às vezes, você reconhece alguém do passado, você reencontra com alguém do passado, e dentro de você aquilo desperta alguma coisa. Ou seja, o reencontro com essa pessoa serviu de gatilho para despertar uma memória, um trauma, uma emoção, um sentimento. Pode ser bom, pode ser ruim. O que é um gatilho? Você teve algum problema de morte lá? Já viu pessoas que têm trauma com animais? Mas trauma mesmo? O que é o gatilho? O contato com esse animal. Então vai disparar em você uma memória que está lá no seu subconsciente. Quando dispara em você, você traz isso por consciente. Consciente aqui no sentido de personalidade, em forma de desespero, de pavor, de medo, de angústia. Aí é onde entra a gente se reconectar com o nosso consciente verdadeiro, né? Que a gente traz, na verdade, para a nossa personalidade. Né? Porque vocês entendem quando eu falo de consciente personalidade, consciente consciência? Né? Porque é diferente. Eu posso falar que eu estou agora em sã consciência, mas eu estou falando da minha personalidade. Isso não quer dizer que eu estou falando da consciência divina. Né? Então tem essa diferença. Então, assim, são esses gatilhos das minhas experiências hoje que vão trazer essas coisas, esses registros ou tendências que estão no meu subconsciente para ser trabalhado na minha personalidade. E eu só trabalho isso, gente, com vontade firme, com disciplina, com consciência manifestando do meu eu superior para o meu eu inferior, ok?